Olá, bem-vindos ao Conexão Vale das Bênçãos, o nosso resumo semanal aqui da vida na igreja. Oi, pessoal, e olha que semana, hein? A Conferência do Espírito Santo foi, nossa, muito especial. Foi intenso, né? Buscando mesmo mais da presença, do poder de Deus. Demais. Um tempo muito rico de adoração, de palavra, comunhão. Foi bom demais. E para quem não conseguiu estar em todos os momentos ou quer rever, é bom lembrar que as transmissões estão lá no nosso canal, né? Vale das Bênçãos Online no YouTube. Isso, tá tudo lá completinho. Mas, assim, vale a pena a gente conversar um pouco, relembrar os pontos altos que marcaram esses dias. Vamos começar por sábado. A ministração do Lorenzo Gomes focou bastante na oração coletiva, naquela ideia da sala de oração. E foi interessante como ele abordou, né? Não só orar junto, mas orar, em unidade de propósito. O foco em buscar a Deus por quem Ele é. Meditando na palavra, declarando a palavra. Exato. Usando a própria Bíblia para orar e cantar, sabe? Como ele exemplificou com o Salmo 42. Aquela sede real por Deus. Foi muito prático. E também um lembrete fundamental. O Espírito Santo, ele não é só uma energia, né? É uma pessoa. Real. É Deus com a gente hoje. Sim. O Consolador que Jesus falou lá em João 14 para não nos deixar órfãos. Isso é tão poderoso. Com certeza. E teve um ponto, olha, sobre alinhar as nossas expectativas. Muitas vezes a gente está como os discípulos lá em Atos 1, né? Com uma visão muito terrena. E aí vem a frustração, claro. Pois é. Precisamos pedir para Deus limpar nossos ouvidos espirituais para a gente captar os planos dele, os planos eternos. Amós 3.7, né? Deus revela segredos aos amigos. Mas para isso a gente precisa ir além do raso, né? Parar para ouvir. Justamente. Não dá para ser um cristianismo superficial. E teve a conexão entre sacrifício e poder. Assim como o fogo no altar, né? O poder do Espírito muitas vezes vem depois de um sacrifício. Um sacrifício genuíno. O maior exemplo é Cristo na cruz, claro. Um sacrifício para alcançar o outro. Isso é muito forte. E a metáfora do vinho novo das bodas de Caná, achei linda. Nossa, demais. Quando o nosso vinho espiritual parece que acabou, né? A frieza, o desânimo. A gente pode pedir a Jesus. Exato. Aquele que transforma a água em vinho. Pedir renovação, o batismo no Espírito, para sermos odres novos, prontos para o novo dele. Aí, chegando no domingo, a palavra com o pastor Tony Soares trouxe Pentecostes como o poder da continuação. Isso, a unção não é para a gente ficar parada, né? É para estar em constante movimento. Faz todo sentido. E ele ressaltou muito que Deus unge quem está disponível. Quem quer viver o propósito dele, quem está disposto a sair do natural para o sobrenatural. E como Deus levanta pessoas de lugares inesperados, né? Como Jesus, de Nazaré. Lugares que o mundo talvez nem olhe. Exatamente. Lugares improváveis e insignificantes aos olhos humanos. Mas Deus vê diferente. E o chamado prático. Seguir o exemplo de Jesus. Andar por toda a parte fazendo bem. Sim. Antes mesmo das curas, das libertações, a prioridade era essa: fazer o bem. Parece simples, mas é tão central. É porque, no fundo, o que impressiona a Deus não são primeiro os nossos dons, sabe? É o amor, a misericórdia. Principalmente com quem não merece, né? Ali que a graça brilha. Isso. E a igreja tem essa missão: levar essa graça para todo lugar, sem escolher. E a confirmação do nosso poder como igreja. De desfazer as obras do diabo. Levar cura, liberdade, vida. Onde tem opressão, onde tem morte. E a garantia para isso, a mesma que Jesus tinha. Porque Deus era com ele. Deus é conosco. Essa é a nossa força. Olhando para as duas noites assim, no geral, o que ficou muito forte foi a atmosfera. Uma adoração profunda, um clamor mesmo por mais de Deus. Sim, dava para sentir a fome e sede pela presença dele no ambiente. Um desejo de ser incendiado por esse poder. E fomos lembrados que o fruto do Espírito se vê na prática, né? Generosidade, fidelidade, como lá em Atos 2. Reconhecer que tudo vem dele. Ser bons mordomos, né? Exato. E o ponto crucial: a conferência não foi o fim. Foi um começo, um impulso. Com certeza, o poder, a unção, são pra gente ser testemunha no dia a dia. Lá em casa, no trabalho. Tem que continuar. O desejo é esse. Que Deus continue o que Ele começou aqui. Que
que a gente alinhe tudo, ações, canções, orações à vontade dele, não a nossa. Que a gente se entregue como sacrifício vivo, né? Amém. Que essa chama continue acesa em nós. E olha, para a gente seguir junto nessa caminhada, fiquem ligados nos nossos encontros. Isso aí. Amanhã, terça-feira, tem conteúdo novo no grupo de casais, falando sobre os 3 altares do lar. E às 7h30 da noite tem o encontro dos Gideões do Vale, o Ministério de Homens. Na quarta, nosso culto de adoração, edificação e intercessão, também às 7h30 da noite. Vamos continuar no tema de junho, da essência ao impacto da vida no espírito. E não esqueçam das células, pessoal. Segundas e quintas nos lares. É um tempo precioso de comunhão. Ah, e uma novidade importante. Estamos retomando o curso Maturidade no Espírito esta semana. Fiquem atentos para mais informações. Esperamos vocês aqui presencialmente na Igreja Batista Vale das Bênçãos, Rua Clarete Pedrosa, 35, aqui em São Sebastião do Oeste. Venham! E para quem não pode estar presencialmente ou quer ficar conectado sempre, sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. É só procurar por @Vale das Bênçãos Online. E lembrando, lá no YouTube tem as mensagens completas da conferência e dos cultos para você assistir quando quiser. Que a presença poderosa do Espírito Santo nos mova a viver o propósito de Deus com tudo nesta semana.